Não, eu quero colocar um verdadeiro ou falso aqui, Vés, pra gente falar individualmente de uma atuação. E a atuação do Pedro, e aí na comparação natural com o Gabigol, porque a gente, né, precisa fazer. Ontem o Pedro foi titular, o Gabigol não estava 100%, né, não estava à disposição, basicamente, assim. E aí a gente tem um verdadeiro ou falso aqui, que é o seguinte: mesmo com o Gabigol disponível, o Pedro é o titular do Flamengo. Essa é a nossa frase. Alê, para você, verdadeiro ou falso? Mesmo com o Gabigol disponível, o Pedro é o titular hoje do Flamengo. Eu acho que tecnicamente você pode discutir sim essa possibilidade. Mas eu entendo que para você tomar uma decisão dessa, eu acho que não conta só o aspecto técnico ou tático. Eu acho que tem outras coisas que você tem que levar em consideração. Tipo? Tipo, eu acho que esse cara ainda, no caso do Gabigol, que ele ainda pode te devolver. E você tomando uma decisão, acho que você tem que pesar o que pode acontecer com cada uma delas. Se o Pedro continuar nesse revezamento, ou na reserva, pro Pedro eu chamaria de revezamento, na vida real é na reserva. Eu acho que você não perde o Pedro. Mas eu tenho dúvida, se você der um chá de banco no Gabigol, se você perde o Gabigol e mais. Se você perde mais gente com essa decisão. E eu não estou falando que isso é certo ou errado, eu estou falando que isso acontece, né? Isso a realidade. É a realidade. Essa é você chegar e falar assim, não, tem que fazer e pronto, que se dane. Não é bem assim que funciona, a gente já viu vários exemplos no futebol, inclusive recentes. Então, eu fico pensando o seguinte, técnica e taticamente, eu acho que essa decisão ela pode ser tomada, né? Eu acredito até que deva ser tomada eventualmente. Mas eu considero vários aspectos. Então, por exemplo, eu acho que eu vou continuar com o Pedro bem se ele estiver no banco. E eu não perco o Gabigol porque eu dou um voto de confiança para ele, inclusive reforço essas situações para os dois. Então eu vou falar que o Gabigol ainda é o meu titular, mas muito em função de administração. Não estou falando só de bola, não. Pois é, mas aí não é. Não é dar moral a quem tem um. Não é estar premiando quem tem um comportamento errado? Então, é que no futebol, nem sempre 2 mais 2 dá 4, né? E isso é muito complicado, mas nem sempre essa conta é exata. E eu acho que por isso que você tem que ter muita habilidade, tem que pensar muito bem. Eu não sei se. Eu imagino que um chá de banco para o Gabigol, pelo que a gente já viu dele, pela personalidade forte e tal, e pela força que ele tem no elenco, no grupo, eu não sei se. Como isso ia bater para o jogador. E eu sei que para ser campeão da Libertadores, para ser campeão brasileiro, eu preciso do Gabigol. Isso eu tenho certeza absoluta. E eu acho que nessa disputa, assim, eu acho que eu ficaria mais tentando administrar um pouco mais, pensando nesse aspecto. O Gabigol, se for para o banco, eu não sei como ele vai. Eu acho até que eu sei como vai reagir, mas enfim. O Pedro a gente está conseguindo administrar melhor. Até porque o Pedro, quando ele foi contratado, ele sabia que o Gabigol era o dono da posição e tal. Então, acho que com alguma habilidade eu daria mais tempo na titularidade para o Gabigol e ia na mente do Pedro para ele continuar. Entendi. O André Carrato diz aqui, muito verdadeiro, o Gabigol tá bem evidente que não quer se entregar pelo Dodô, ele disse, pelo Domenech. Se acha dono do Flamengo. Vitor Sérgio, para você, verdadeiro ou falsa essa frase? Mesmo com o Gabigol disponível, o Pedro é titular no Flamengo. Não, eu acho que os dois têm que jogar hoje. Juntos? Eu acho que eles têm que jogar juntos. Eu concordo totalmente com a Lê. Eu acho que, gente, a gente não pode pegar o Gabigol e aí, tornar como é que você encaixa, Vitor? Ele pode jogar com 2 atacantes. Se bem, Babu, que, por exemplo, eu acho que deve ter gente também, acho não. Tem gente para fazer ali aquela linha ofensiva que tá jogando mais que o Gabigol também, tipo o Everton Ribeiro, ou a Arrascaeta, como jogou. Então pode ser que você cometa, do ponto de vista técnico, uma outra injustiça, não com o Pedro, mas com alguém. Pois é.
Não, sim, você tem, mas o ponto é, assim, a gente não pode pegar o que o Gabigol jogou ano passado e tornar descartável. O Gabigol, ele tem ali um ponto importante, e vale lembrar, na volta da pandemia, o Gabigol estava jogando demais, mas muita coisa, né? Inclusive dando assistência e tudo mais. Ele tem agora, e a nossa percepção é muito modificada pelo número de chances grandes que ele tem perdido, né? Uhum. É o jogador que mais perdeu chances claras no Campeonato Brasileiro, mas muito à frente do segundo, número que o SofaScore traz para a gente por cada rodada. Então eu acho que não dá para desistir do Gabigol, acho que ele ainda pode produzir muito, vai acertar ali uma hora e vai funcionar. Acho que os dois têm que jogar. O Domi gosta, por exemplo, do 4-1-3-2, dá para jogar com dois atacantes ali. O Bruno Henrique está voltando de lesão, está numa fase pior do que estava do Gabigol, na minha visão. Você pode, por um momento, deixar ele fora ou debarrar o Arrascaeta, enfim. Eu acho que teria os dois ali. Se você só tiver uma vaga, o que falou ali, eu acho que é muito importante ali, de você entender que a hora de barrar também, né? Acho que é importante isso, você entender a hora de barrar. Não dá para você querer ser assim, eu sou o treinador, eu mando nessa bodega aqui, vai ser sim, acabou, não gostou, pega as coisas e vai embora. Não é assim, pô, não dá para ser. Senão você vai fazer, isso daí é como se fosse um crédito, né? Você usa uma vez, talvez o grupo aceite. Se você usar a segunda, o grupo vai falar, peraí, fera, não é por aí não, pô, peraí, isso aqui, então... e eu tô falando, não tô concordando também, mas é assim. É assim. E não é só aqui também não, tá? Pra falar, não, porque na Europa, porcaria nenhuma. O Chelsea derrubou quantos? Aí, os senadores do Chelsea derrubaram quantos? Filipão, Vilas Boas e por aí. Não é de qualquer lugar, não. O próprio Bayern de Munique. É só você ver o que os caras falaram lá do Kovac. É só você ver o que os caras falaram do Kovac. Então falaram, não, pô, você que queria fazer, queria acontecer, aí que estava tratando o Thomas Miller mal, chegaram a falar isso. Não podia tratar o Thomas Miller. Ancelotti, pô, antes. Não podia tratar o Thomas Miller assim. É um pouco do que falou o Alê. Thomas Miller é uma bandeira do Bayern, 800 gols, título, caramba. O cara chegou, estava tratando, acabou saindo. E veio outro que é muito bom e tudo, e mudou. Então, não é só aqui. Isso daí é uma coisa que a gente quer dizer. Jogador de futebol, querer tratar o jogador de futebol como qualquer outro trabalhador, não funciona. Não funciona. E só para colocar, no nosso meio tem isso pra caramba? No nosso meio de jornalista, ou não? Vai tirar um jornalista famoso de um programa pra você ver o furdunço que dá. Porque o cara tá há muito tempo, porque o cara é uma bandeira e tudo. Então não adianta a gente querer ser coisa, né? Eu acho que tem muito jornalista desacreditado por coisa como isso, como essa. De achar que lá não pode, mas mas acontece na tua profissão. Não, mas veja bem, não sei o quê. Então, acho que é isso. Mas eu acho que os dois hoje deveriam jogar. Os dois. Botar com dois atacantes, não tentar tirar tanto o Gabigol da área, mas dar um pouquinho mais de mobilidade, que ele já faz ao natural. Então, acho que é isso. Mas, de fato, também é muito complicado se chegar pro Pedro e falar, pô, Pedro, obrigado, arrebentou, fez pivô, fez gol, e não sei o quê. Banco. É difícil, né? Ô, Formiga, você vai de verdadeiro ou falso aí nessa afirmação? Daqui a pouco a gente vai falar de São Paulo aqui, hein? Vai, Formiga. Eu vou de verdadeiro e indo nessa licença poética aí de entender que a frase é Pedro é titular do Flamengo, mesmo com o Gabigol disponível, porque os dois podem jogar juntos e acho que isso vai acabar acontecendo com o Domenech em algum momento. Entendendo que o melhor Gabigol ele é do centro para o lado direito, esse lado direito é ocupado pelo Everton Ribeiro. Então acho que teria que ter uma adaptação do Gabriel com menos movimentação, mas não veria problema. O Vitor lembrou do 4-1-3-2 aí com uma linha que seria hoje, né? Imagino, ou Thiago Maia ou Arão sendo esse primeiro homem, provavelmente o Arão, e mais à frente Everton Ribeiro, Arrascaeta e Gerson, né? Quer dizer, Everton Ribeiro de um lado, Arrascaeta do outro, Gerson por dentro. Eu já vejo hoje o Bruno Henrique como reserva, ele teve um problema físico, é verdade, mas eu acho que o Domenech hoje, e a gente falou disso, né? Pela maneira como ele joga ou pensa futebol, o Bruno Henrique ia ser um atingido. E foi. Não só pelo Domenech, mas porque a fase dele era péssima, né? E acho que isso se somou. Tanto que ganharam espaço. Vitinho, Pedro Rocha. O Pedro Rocha passou a ter mais minutos com o Domenech que tinha com o Jorge Jesus, Michael, enfim. Porque ele entende que tem que ter um cara ali aberto.
que ontem foi até o Gerson, eu acho que fez esse papel de uma maneira muito digna, inclusive, se valendo, tirando pulmão de onde não tinha, mas eu acho que os dois podem jogar juntos nessa variação aí, porque, cara, o Pedro, a minutagem dele, assim, o aproveitamento de minutos é um negócio impressionante. Talvez seja o cara mais útil do Flamengo em 2020, em termos de minutos. Você pega o que ele joga em campo, o que ele gera de jogo, ou dá assistência ou mete gol. Você faz isso, o jogador mais útil do Flamengo no ano é o Pedro. Verdade, é verdade. E ontem no segundo gol, o segundo gol só acontece por ele, né? A assistência não é dele, mas o segundo gol só acontece por causa dele. Perfeito.